Existe o interesse do Trump de quebrar os Estados Unidos também, pô. Ele tem um interesse. Ele falou isso no início do governo. Ele falou, se o Jerome Powell, que é o diretor do Banco Central americano, não baixar a taxa de juros, a gente vai criar uma recessão para ele ser obrigado a baixar. Olha a maluquice do raciocínio. Então, isso já estava sendo falado antes da posse dele. Depois da eleição, ano passado, a galera estava falando, Trump vai querer dar uma quebradinha nos Estados Unidos para poder dar uma volta por cima e fazer o famoso pump and dump, né? Que é você joga lá no lixo, compra tudo barato e depois joga para cima de novo. Parece que tem uma estratégia dessa. Por quê? Os caras têm trilhões de dívida americana para pagar. E a estratégia deles para pagar a dívida é criar uma recessão global, fazer com que o maior detentor de dívida americano hoje, que é o Japão, eles sejam... O Japão é o maior detentor, o segundo é a China. Então, o Japão tem muito título da dívida americana. Aí o que acontece? Se você tiver uma escassez de dólar, que é nos finanças eles chamam de teoria do milkshake do dólar. É quando os Estados Unidos tomam algumas medidas que fazem com que os dólares voltem para os Estados Unidos. Por exemplo, um cenário de incerteza global, os caras tiram o dinheiro de países emergentes, com medo do país quebrar, e mandam o dinheiro de volta para os Estados Unidos. Quem estava com dinheiro investido em moedas de país emergente, volta para o dólar, né? A galera corre para o Porto Seguro. Então, isso é a famosa teoria do milkshake do dólar, que é como se você sugasse o dólar num canudo, né? Então, sugando o dólar e você tendo nessa instabilidade um aumento do petróleo, e o petróleo ainda, em grande parte, é comprado com dólar, né? O famoso petrodólar é isso. O mundo inteiro tem que primeiro comprar o dólar para depois comprar o petróleo. E o Japão não é autossuficiente em petróleo, e a economia japonesa é muito sensível à questão do petróleo. A economia japonesa já está fragilizada, porque no Japão tem um negócio chamado, que o mundo faz a partir da economia japonesa, que é o carry trade. Carry trade é quando o Japão tinha juros zero. Aí o que o malandro fazia? Pegava dinheiro emprestado. O cara pegava 1 milhão lá, ia devolver depois de 10 anos o mesmo 1 milhão, só que ele pegava 1 milhão e aplicava em países emergentes que estava dando 15% de juros. Pô. O Brasil está com 10,5%, está com 15%, não, agora é 10%, né, se não estou enganado. Então, só que isso só dá certo quando os juros ficam baixos no Japão. Se você pega uma fortuna no Japão achando que vai devolver igual e ele sobe os juros, aí essa carta, essa House of Cards aí desmorona, essa casa das cartas aí vem baixo. O Japão está começando a subir juros, meu irmão. Isso já gera uma maluquice nesse sistema financeiro, porque tem trilhões de dólares envolvidos nesse carry trade. Mas se o petróleo sobe, aí o que o Japão vai fazer? Cara, vai ter que caçar mais dólar para comprar mais petróleo para pagar mais caro. E se não tiver dólar, meu irmão? Se os Estados Unidos tiverem chupado o dólar todo, eles vão ter que vender os títulos da dívida para transformar em dólar para poder comprar petróleo. Então, é uma estratégia maquiavélica de quebrar o mundo, mas fazer com que os Estados Unidos consigam reaver ou retomar o controle sobre a sua própria dívida. E aí, depois disso tudo numa crise, sempre quando no movimento do mercado tem uma crise, baixa a taxa de juros para aquecer a economia. Então teria um contexto favorável para baixar os juros, a dívida americana ia ficar muito mais barata, eles iam pagar mais barato e assumir o controle da sua própria dívida. Então quebrar propositalmente o mundo é uma coisa insana, mas isso tem sido falado ipsis literis pelo Trump desde o início do governo. É porque não circula muito esse tipo de ideia, porque é contraintuitivo. Você fala, não, ele quer que os Estados Unidos seja próspero, não ele quebre. Mas tem um interesse de dar uma quebrada para, no final das contas, o mundo quebra, o dólar vai lá em cima, o dólar fica super valorizado, eles imprimem uma tonelada de dinheiro de novo para pagar a dívida, e aí conseguem pagar a dívida enquanto o mundo passa o sufoco e os Estados Unidos se recuperam mais rápido e vão virar os donos do planeta Terra, continuando nessa ideia dos Estados Unidos ser uma potência unipolar global. E nessa ideia também, por isso que ele gosta ou não gosta muito da ideia quando a gente começa a falar em fazer trocas usando outras moedas, né? Nunca nenhum presidente gostou e várias guerras começaram por causa disso. Isso se você quer arrumar encrenca com os Estados Unidos, fala que tu não vai usar mais o dólar, meu irmão. E é o que está sendo falado, né? Os BRICS, a proposta é isso, né? BRICS é o grupo dos países emergentes que não quer um mundo unipolar comandado única e exclusivamente pelos Estados Unidos, eles querem um mundo multipolar com várias zonas ali, né, de potências regionais governando simultaneamente. Mas não é também a China querendo, de certa... Porque assim, do BRICS inteiro, que tem país pra cacete agora tem 10 aí, vai entrar mais gente. Vai entrar mais gente. Do BRICS inteiro aí, quem é potência pra valer
é a China. A Rússia com potência bélica, mas está enrolada com a guerra Tá lá na passando, Ucrânia. tá lá com A Índia tem a sua expressão também, né? Mas a China é um outro patamar. A China é o grande oponente agora. Até do ponto de vista cultural. É o arqui-inimigo. A China tem milhares de anos de sociedade, né? É um país que funciona meio que, se depender, não sei, posso estar falando merda aqui, mas parece que se você tem um negócio e ele dá certo na China, você nem precisa que dê certo em outro lugar mesmo, não. Né? Você já tem 1,5 bilhão de clientes pois ali, né? Se estiver rodando lá, tá legal. Então, o BRICS, ele é meio que um... não sei também, mas assim, aparenta que a China é quem manda, só que meio que dá as sombras, de certa forma, também. No BRICS, assim, nas malandragens. Os caras contratam uns capanga para fazer o serviço. Estão jogando um jogo ali, né? Então, as decisões que são tomadas no BRICS ali, por mais que a gente... Isso aqui é total especulativo também. Suponho que, assim, é a China que toma, na verdade, as decisões ali no fim das contas. Deve ter um peso enorme, né? Porque é o maior de todos. Sim, com certeza. Ali. E aí... Então, uma guerra americana contra o BRICS é quase que uma guerra direta contra a China. É uma antecipação dessa guerra. Na verdade, tudo isso que tem acontecido nas últimas décadas já é uma preparação para isso. Porque esses planos geopolíticos, assim, para você programar uma guerra com a China, impedir a China de ser a nova potência global, conforme um grande investidor como Ray Dalio profetiza isso, no livro Princípios para uma Ordem Mundial em Transformação, que é um tijolo, mas tem um videozinho legal, né, um resumo. Qual é o racional? O racional é o seguinte: para a gente impedir a China de ser uma potência global, racional do Pentágono, né? Dos planos lá da cúpula americana, a gente tem que, antes de eu brigar com a China, eu tenho que tirar de cena a Rússia e depois eu tiro de cena os amigos do Oriente Médio. Eu preciso tirar a Rússia e o Irã de cena, para depois os Estados Unidos partirem para cima da Rússia da China, e a China não tenha nenhum amigo para ajudar. Então, nós estamos vendo isso ser desenrolado já há muitos anos. Porque essa guerra que está tendo entre Ucrânia e Rússia, na verdade, os primeiros momentos disso é em 2003. Ela se esquenta em 2013 com o movimento da Praça Maidan, o Euromaidan, que a galera começou a reclamar contra o presidente, falando... Porque o que estava acontecendo é o seguinte: um presidente amigo da Rússia ganhava, os Estados Unidos derrubavam o cara. Aí... o amigo dos Estados Unidos estava no poder, a Rússia derrubava o cara. Aí ficava essa dança das cadeiras, né? Teve uma hora que aí o angu azedou, virou um conflito. E acontece isso agora. Então, o que a gente está vendo acontecer na Rússia, principalmente de 2013 para cá, já é a preparação de envolver a Rússia num atoleiro para tirar os caras de cena. O cara chegar e falar: pô, China, tô enroladaço aqui na Ucrânia, não vou poder te ajudar agora não, meu irmão. E aí agora é a fase 2. A fase 2 é tirar o Irã. Então, devagarinho, depois do 7 de outubro, a gente vai vendo esse novo mapa do Oriente Médio sendo formado. Então, eu acho que a etapa 1 já rolou, ou está rolando ainda. A 2 começa agora para chegar na 3. O objetivo é sempre pegar a China mesmo. E nesse sentido, então, a gente não pode esperar um fim do conflito Rússia-Ucrânia tão cedo, né? Se isso daí estiver de fato rolando. Tipo, precisa que a Rússia invista... seus recursos na guerra. Gaste tudo ali. Exato. Para estar fraca, né? Daqui a um tempinho. Porque assim, mesmo que se a guerra acabar daqui a uns 2-3 anos, a Rússia vai estar fragilizada do ponto de vista econômico. Com certeza. Né? Então, acho que a estratégia é essa: botar a Rússia no atoleiro, depois botar o Oriente Médio no atoleiro também, ou fazer troca de regime. Porque sempre que eles falam assim, a gente não quer trocar o regime iraniano, mas é exatamente o que eles querem. É sempre o inverso do que está sendo falado, né? Então, a ideia é essa: tirar o Irã, tirar a Rússia para poder partir para a China. E isso tudo que a gente está vendo acontecer já é a preparação desse cenário. É claro que partir para cima da China, o Ocidente partir, isso significa a Terceira Guerra Mundial, literalmente. Talvez seja esse fato, entre outros, que tem levado os bilionários a já fazer os seus bunkers ou querer morar em Marte, né? Porque eles já sabem que está na agenda essa encrenca. Alguns já apontam aí para 2030, 2032... Eu não sei como é que tá na agendinha lá do pessoal do Pentágono, mas tá para essa época. Então a galera tá correndo atrás aí do que dá para curtir antes da zebra chegar, né? E do ponto de vista espiritual, como é que tu enxerga esses movimentos? Aí já é bem mais profundo o negócio. Pois é, porque assim... Muito mais interessante, na minha opinião. Eu também acho. A gente tem os principais jogadores do mundo atual. A gente está falando de Trump, Xi Jinping,
Putin e, sei lá, talvez o Netanyahu e o cara lá, o Khamenei. Isso. O Khamenei, né? Talvez esses sejam os principais jogadores. Sim, os players hoje. Né? Coreia do Norte tá quietinha, mas é importante, tem bomba atômica. Todo mundo tem bomba atômica, é importante nesse jogo, né? Então coloca aí o Paquistão, coloca mais uma Paquistão, Índia. Do ponto de vista espiritual, cara, esses também são os principais jogadores? Também. Ou tem uns caras mais nas sombras? Não, sempre tem, claro que tem. Na verdade, o que a gente está vendo, já entrando no misticismo, no esoterismo, é o que na teosofia eles chamavam que era o descortinar da hierarquia. Teosofia. Sim. O que é teosofia? Teosofia é uma filosofia criada por uma russa chamada Helena Petrovna Blavatsky. E ela partia da ideia que houve civilizações no mundo antigo que eram muito avançadas, mas essas civilizações desenvolveram conhecimentos de alto nível, como construir pirâmides e por aí vai. Só que essa civilização sucumbiu ali quando aconteceu a queda de Atlântida. Isso teria sido talvez uma punição dos deuses, porque eles não usaram bem esse conhecimento, usaram para subjugar o próximo. Só que esse conhecimento ele teria sido preservado por algumas nações e algumas sociedades secretas. Então esse conhecimento teria sido preservado pelos egípcios, pelos babilônios, aí passou para Roma, aí de Roma foi para a Europa, e alguns grupos secretos, os templários, a maçonaria, a Rosa Cruz, eles teriam esse conhecimento. E esse conhecimento envolveria a ideia de que existem raças do mundo antigo, algumas dessas que precisavam ser expurgadas para purificar o mundo para vir a nova era. E aí, curiosamente, né, você pensa no dilúvio, imagina que, vamos supor que o dilúvio é real. Uhum. Eu creio que seja. Você tinha vários povos. Só que um povo sobreviveu, que era os descendentes de Sem, que foi Noé, Sem, Cã e Jafé. Então, uma linhagem, uma família sobreviveu. Essa família teria que ter sido eliminada. Talvez seja daí que Hitler tirou essa ideia de que ele tinha que eliminar judeus. Porque como ele era um místico e se inspirava na teosofia, ele acreditava que, tirando de cena o povo judaico, o mundo estaria preparado para viver essa nova era. Entendi. Essa nova era seria para ele o terceiro Reich, para Aleister Crowley é a era de Horus, e para o pessoal místico é a nova era. Guardando aqui esse ponto que a gente está, essa é a segunda vez que tu me fala que o Hitler era um cara místico. Sim, sim. E aí da outra vez também tu tinha me falado lá dos soldados sobrenaturais. Super soldados. Super soldados e tudo mais. Primeiro... Essa história é maneira pra caraca. Da onde que se tira que Hitler gostava desses assuntos místicos? Então, ele tinha envolvimento com a sociedade secreta chamada Thule, Sociedade Thule. E eles estavam procurando um negócio que se chama Vril, que é uma energia espiritual. Eles acreditavam que se eles tivessem posse de determinadas relíquias, eles seriam invencíveis. E sociedade secreta tem muito esse negócio de relíquia, né? Eles gostam dessa questão, porque eles acham que a relíquia expressa uma espécie de poder de espiritual ou um poder de domínio. Se tiver aquela relíquia, você consegue dominar a mente dos outros e tal. Então, isso está num livro muito interessante chamado As Relíquias Sagradas de Hitler, que é do Sidney Kirkpatrick. Esse livro, infelizmente, eu acho que está esgotado em português, mas quem quiser procurar num sebo aí ou então ler em inglês, As Relíquias Sagradas de Hitler. Esse livro vai contar a história real do Indiana Jones da vida real, que é o Walter Horn. Walter Horn era um alemão que foi para os Estados Unidos, e aí no final da guerra o pessoal descobriu que Hitler tinha no seu bunker vários tesouros que ele roubou, né? E aí o Walter Horn foi escolhido... ali debaixo do comando do general Patton, para ele resgatar as relíquias de Hitler. E eles descobriram que dentre essas relíquias estaria até a lança de Longino, a lança que estava no Museu Austríaco, que teria perfurado Jesus. E Hitler acreditava que com de posse dessa lança, assim como a lança furou Jesus, ele ia vencer o mundo cristão ocidental, né, judaico-cristão. Assim, não é só místico, não. É uma parada meio anticristo mesmo. Total. Anticristão, vai. Total, com certeza. A gente não pode esquecer que... Bom, é Hitler, né, cara? Claro que é. Tem um quezinho meio psicopático, tenebroso ali, né? O Hitler se inspira, de certa forma, no Nietzsche, né, o filósofo. E o Nietzsche é aquele cara que falava da morte de Deus, né? Deus morreu, Assim Falou Zaratustra. Mas o Nietzsche falava também... ele tinha uma ideia, né, que ele desenvolve no livro chamado... são vários livros. Vontade e Potência, Além do Bem e do Mal, Genealogia da Moral.
Se você reúne esses livros, você vai ver que ele está dizendo o seguinte, que o cristianismo, a visão de mundo cristã, é uma mentalidade de escravo. E eles, naquele momento